dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila e cuidem bem da sua saúde porque eu me importo com vocês. Acessem novas videoaulas entrando diariamente no portal Aba Digital. Inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Tem uma novidade sobre a primeira amostra virtual no YouTube, portal Aba Digital. A partir de agora, ela terá mais dias, será de 20 a 30 de novembro e começa às 15 horas. Legal, né? Então aproveite e acompanhe todas as mostras ao deixar o sininho ativado e siga o calendário do vídeo. Te espero lá! Enviem seus melhores desenhos dentro desta proposta de criação de um cartão de boas-festas até 18 de novembro para o número de WhatsApp que aparece no vídeo. Como inspiração para o cartão de boas-festas de hoje, vamos desenhar a árvore como símbolo do desenvolvimento da vida, com mãos em posição de gratidão nas pontas dos galhos. Vamos lá! Separe uma folha de rascunho para desenhar algumas mãos em posição de gratidão. Para cada mão que vamos desenhar, podemos fazer 3 linhas para dividir a parte dos dedos e da palma do dorso da mão. Vamos lá! Eu já preparei aqui o que a gente vai fazer aqui ao lado para que vocês entendam o processo até chegar a finalizar a estrutura da mão. Então, crie 3 linhas com uma distância igual uma da outra ou semelhante. E depois, crie uma forma para a sua mão na posição em que ela vai se encontrar. Então, você pode fazer primeiro como se fosse a letra U, desta forma, sem incluir o dedo do polegar. Só nessa parte aqui, os 4 dedos maiores, numa altura maior, e na parte do dorso, para fazer a mão desse jeito. Cria a curva na parte de cima, lembrando que essa curva tem um ponto mais alto exatamente onde estou colocando a ponta desta seta, para colocar o dedo do meio. Muito bem. Cria um arco no encontro dos dedos com o dorso da mão. Você pode deixar a curva mais baixa deste lado, neste ponto, e mais alta, um pouco mais alta do outro lado. E agora acrescente a partir de um arco aqui na parte de baixo, uma linha ondulada para colocar o polegar, como se fosse o bico de uma chaleira. E pode dividir em 4 partes dentro deste arco. Se a última parte ficar muito grande em relação à divisão das outras partes, que você vai determinar a largura dos dedos, é só reduzir a forma, desta forma. E apagar a parte que você não vai precisar. Apague a sobra. Muito bem. Agora você pode arredondar os dedos dentro da forma, desta forma. Para o dedo maior,
você pode colocar a ponta encostado na primeira linha. Para os dedos ao lado dele, o dedo indicador e o anelar um pouco mais baixo. E para o dedo mindinho, mais baixo ainda. Diminua a altura dele. E aí você vai perceber que você vai colocar um dedo mais alto, dois dedos um pouco mais baixo, esse dedo menor ainda, e o polegar tem a altura da ponta do dedo na parte mais próxima da divisão entre os dedos e o dorso ou a palma da mão. E é só criar as linhas finais ao contornar com um lápis na cor preta, escura, ou uma canetinha, uma caneta esferográfica. E você pode apagar, se for o dorso da mão, você não tem esta linha mais marcada neste lado da mão. Então é só apagar o arco que divide os dedos do dorso e também a linha da forma ao redor dos dedos. E para juntar a mão desta forma, você vai fazer uma segunda linha para criar esta mão de baixo, ao lado dela aqui, ó. É só repetir a silhueta deste dedo ao lado e deste aqui, ao lado e um pouco mais para baixo. Desta forma. E depois vão vir o antebraço. Depois você pode desenhar o antebraço. Muito bem. Eu vou apagar aqui uma parte para caber a outra mão. Para treinar a próxima mão, você pode criar de novo as 3 linhas com uma distância igual ou semelhante. Muito bem. E posicionar as mãos dessa forma. Olha o espaço vazio que fica entre a mão, as duas mãos ao se juntar. E também esses polegares, eles podem estar mais esticados, mais dobrados. Você pode escolher como desenhar eles, movimentando e observando. Sempre posicione as suas mãos na posição que você vai desenhar antes e depois crie a forma do contorno geral da sua mão, antes de colocar a divisão dos dedos, tá? Então a gente vai criar uma forma ao criar um arco de um lado e depois um arco do outro e juntar um arco maior com um arco menor através de 2 arcos, desta forma. E você pode repetir para o outro lado a mesma forma geométrica. Um arco de um lado menor, um arco maior do outro, e vamos juntar o arco menor com o arco maior. Ok? Depois a gente vai criar alguns ajustes. Pode subir bem aqui, ó. E agora vamos criar aquele arco para dividir a palma da mão dos dedos. Lembrando que o arco pode começar agora mais alto do lado deste lado e mais baixo deste. É só você observar como este arco ele diminui em relação à posição desta linha, como ele fica mais para baixo desta linha do meio, que fica entre os dedos e a palma da mão.
Fez essas duas linhas, é claro que esta vai ser espelhada, né? Esse ponto está mais para baixo da curva e este mais para cima, ok? E agora é só dividir com arcos, já que os dedos vão estar com este movimento aqui, ó, de arco. Vamos dividir aqui os espaços dos dedos. E para o outro lado também. E se precisar ajustar a forma, diminuir alguma parte, você diminui. Ok? E agora vamos encaixar esta parte. Quando eu estico a mão, eu não tenho um volume tão marcado aqui. Mas conforme eu dobro, olha como este volume e continuidade do polegar fica saltado. Então, você pode começar a criar uma curva no meio da palma aqui, dos dois lados. Ok? E depois você pode puxar uma linha para fazer o polegar, que pode estar mais esticado ou mais dobrado, conforme a sua imaginação. E é só juntar desta forma. Ok? Pode colocar o polegar mais para dentro, um pouco mais para fora, você escolhe. E depois é só contornar. E apagar as linhas que você não vai utilizar. Lembrando que observe qual é a altura das pontas dos dedos e coloque aqui. Diferencie a altura dos dedos com as linhas finais contornadas na cor preta. Pode ajustar as larguras dos dedos também, ok? E neste caso, quando a mão faz este movimento, ela tem este arco mais marcado. Você pode deixar o arco marcado desta forma. E depois apague o restante das linhas que você não vai precisar para conseguir enxergar a mão desta forma. Agora vamos fazer a mão nesta posição e vamos repetir as 3 linhas. Para iniciar a forma da mão, vamos simplificar sem desenhar o polegar. Ao criar 2 arcos, para mostrar esta parte do encontro, da parte do dorso e da palma da mão, desta forma, e depois vamos subir para a parte dos dedos com outro arco. Então, nós criamos 2 arcos para as 2 metades da mão. Você pode ajustar e depois criar as linhas inclinadas. Quando eu faço assim, eu tenho esta linha inclinada para um lado, depois inclinada para o outro, ok? É só repetir dos 2 lados. E dividir e criar uma divisão aqui, deixando este dedo que está mais à frente com uma largura maior e este com uma largura aparente menor, ok? Um dedo está por trás do outro. Então, eu posso colocar desta forma. Faço a divisão e parte da ponta do dedo de trás está escondida, né?
E depois de fazer esta forma básica, você vai incluir o polegar. Como? Você pode criar aqui a ponta do polegar. Observe se você quer colocar seu polegar um pouco mais aberto, um pouco mais encostado, né? Qual é a posição do polegar? Eu vou encostar as pontinhas. Olha lá. Posso encostar mais esticado ou mais dobrado, ok? Você pode simplificar. Imagine aqui, ó, uma linha aqui no meio. E a partir desta linha, você puxa um arco para um lado e um arco para o outro. Faça a ponta do seu polegar. E depois é só descer esta linha aqui, ó. Simplificando a forma da mão. E apague a linha que está por trás. Está pronta a sua mão. Agora é só desenhar a árvore e posicionar a mão de forma inclinada. Para inclinar a mão, você pode utilizar as mãos que você já desenhou, inclinar a folha para observar para um lado e para o outro, para criar a sua árvore desta forma. Então, para fazer esta mão, eu posso inclinar esta folha da forma que eu quero para poder olhar e desenhar a mão, ok? Ou você pode criar um retângulo e criar um retângulo inclinado aqui e posicionar a mão dividindo esse retângulo em duas partes iguais. Também funciona. Então, depois de treinar, fazer cada mão, vamos fazer o desenho final da árvore. Vamos lá. Pegue uma folha branca, eu vou colocar na posição deitada, horizontal. E vamos começar.